Você vê e comprei dele, está mais forte que eu continuo, você vê que. Né? Vamos fazer uma leitura do texto, São João, capítulo de número 17. Glória a Deus. Pastor, por que esse negócio de estudar a Bíblia, ler a Bíblia? Para que esse negócio? A gente não precisa disso não, pastor. Só basta ter a Bíblia em casa aberta no Salmo 91, já está ótimo. Verdade isso? Por que a Bíblia? Porque eu vou te dar algumas razões para nós estudarmos a Bíblia. Se uma delas te servir, a Bíblia, ela contém a mente de Deus, a condição do homem, o caminho da salvação, a condenação dos pecadores e a felicidade dos crentes. Os seus preceitos são justos, suas histórias verdadeiras e suas decisões imutáveis. Amém. Leia a Bíblia para ser sábio, creia nela para estar seguro e pratique-a para ser santo. Ela contém luz para dirigi-lo, alimento para sustê-lo e consolo para animá-lo. A Bíblia é o mapa do viajor, o cajado do peregrino, a bússola do piloto, a espada do soldado e o mapa do cristão. Por ela, o paraíso é restaurado, os céus abertos e as portas do inferno descobertas. Cristo é o seu grande tema, o nosso bem, o seu intento e a glória de Deus, a sua finalidade. Ela deve encher a mente, governar o coração e guiar os pés. Leia frequentemente a Bíblia em oração. Ela contém uma mina de riqueza, um paraíso de glória e um rio de prazer. Ela é lhe dada em vida, será aberta no dia do julgamento e lembrada para sempre. A Bíblia contém a mais alta responsabilidade, recompensará o mais árduo labor e condenará todos quantos menosprezam os seus sagrados conteúdos. Amém. Então leia a Bíblia. Já dizia, meu professor dizia que uma Bíblia inteira e não usada pertence a uma vida que está despedaçada. Uma Bíblia despedaçada e usada pertence a uma vida que está inteira. (João 17 de São João, quem achou, diga amém. Amém. Irmãos, ainda tem vaga aqui na frente. Eu sei que você não pegou o VIP, mas os VIP não vieram. Se vocês quiserem chegar mais perto, fique à vontade. Capítulo 17, verso 17 de São João, quem achou, diga amém. Amém. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Esse versículo ficaria assim, na forma mais correta. Santifica-os verdadeiramente, a tua palavra é verdadeira. Verso 18: assim como tu me enviaste ao mundo, também os enviei ao mundo. 19: e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Atos dos Apóstolos, capítulo número 21. Atos dos Apóstolos, capítulo número 21. E o verso número 21. Atos dos Apóstolos, capítulo 21, verso 21, diz assim: e já acerca de ti foram informados de que ensina todos os judeus que estão entre os gentios a apartarem-se de Moisés, dizendo que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo o costume da lei. Que faremos, pois? Em todo caso, é necessário que a multidão se ajunte, porque terão ouvido que já és vindo. Faze, pois, isto que te dizemos. Temos 4 varões que fizeram voto. Toma este contigo e santifica-te. Diga comigo, santifica-te. Santifica-te. Com eles e faz por eles os gastos, para que rapem a cabeça, e todos ficarão sabendo que nada há daquilo que foram informados acerca de ti, mas que também tu mesmo andas guardando a lei. Verso 26. Então Paulo, tomando consigo aqueles varões, entrou no dia seguinte, no templo já santificado. Diga comigo, já santificado.
com eles, anunciando serem cumpridos os dias da purificação, e ficou ali até se oferecer em favor de cada um deles a oferta. Veja só que a santificação, ela aconteceu de um dia para o outro. Eles disseram: pega 4 varões, faz um voto. E Paulo pegou os 4 varões, no dia seguinte já entrou santificado no templo. Nós vamos falar sobre a santificação hoje. Vai comigo ainda em primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 1. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Eu parei aqui porque eu sei que em algumas traduções tiraram esse para e colocaram chamados santos. Tá assim? Sim. Quem ainda tem a tradução antiga? Chamados para ser santos. Tem? Lê para mim, por favor. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos. Chamados para serem santos. Ok? Essa é a tradução correta. Aos santificados em Cristo, chamados para serem santos. Eles não são santos ainda. Eles são chamados para ser santos. Ok? Aí diz mais: em todo lugar invoca o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Deixa a sua Bíblia aberta, porque nós estamos falando de uma doutrina que não é muito conhecida. A doutrina da santificação. Geralmente se confunde santidade com santificação, são duas coisas distintas. Santidade é uma coisa, santificação é uma outra coisa. Parece até que são sinônimos, mas não são. Santificação, ela difere da santidade, tá? Então, Paulo escrevendo aos Coríntios, ele está dizendo o seguinte: a igreja de Deus que está em Coríntios, aos santificados em Cristo Jesus. Já estão santificados em Cristo Jesus, mas vocês são chamados para ser santos. Por que eles ainda não são santos? Porque senão haveria uma contradição. No capítulo 3 ainda da carta aos Coríntios, veja aí, só vira a página, capítulo número 3, do verso 1. Quem pode ler o verso de número 1? 3, verso 1. E eu, irmão, não vos pude falar como as espirituais, mas como a carnais, como as criancinhas em Cristo. Está vendo o que Paulo está dizendo para a igreja? Eu, irmão, não vos pude falar como a espirituais, porque ainda sois carnais. Se eles já são santos, lá eles não podem ser carnal. Por isso que o correto é chamados para ser santos. Se eles são santos, eles não são carnais. Se são carnais, é porque ainda não são santos. Então Paulo está escrevendo a mesma igreja, está dizendo assim: eu não vos pude falar como a espirituais, porque ainda sois carnais. Então Paulo vai escrever essa epístola admoestando, dando conselho e exortando a igreja para que eles alcancem a santidade que a Bíblia nos exige. Ok? E santidade e santificação. Então, santificação, diga assim comigo: santificação é o testemunho de Cristo por mim. Diga: santidade é o meu testemunho por Ele. É isso. Amém. Santificação é o testemunho de Cristo por mim, e santidade é o meu testemunho por Ele. Vamos voltar lá em Levítico, capítulo 27, vamos ver de onde se originou a santificação, que a gente possa entender porque Paulo, ele num dia não estava santificado e no outro dia ele já estava santificado. Como é que aconteceu isso de um dia para o outro? Lá no capítulo 21 que nós lemos: pega esses varões, rasga a cabeça, faz o voto com eles, e ele assim fez, no outro dia entrou no tempo santificado. Como é que aconteceu a santificação?
da noite para o dia. Como que é esse processo? Levítico capítulo número 27. Levítico capítulo número 27. Nós vamos falar um pouquinho sobre a santificação e vocês vão entender. Santificação é diferente de consagração. Aleluia, glória a Deus. Se eu não entender isso aqui, eu faço confusão. Eu consagro quando tenho que santificar e santifico quando tenho que consagrar. É verdade. E aí gera um problema para mim. E não para Deus, mas para mim gera problema. O capítulo 27 de Levítico, em algumas traduções fala sobre o voto particular. Assim está na sua tradução. Esse voto particular é a oferta da santificação. Então, a santificação era uma oferta que os judeus entregavam ao sacerdote no templo para santificar. Aqui no capítulo 27, nós temos aqui o que pode ser santificado. Primeiro, pessoas. Homens e mulheres podem ser santificados. Como é que acontecia isso? Verso 2, capítulo 27, começar do verso 1. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dizem: quando alguém fizer particular voto ou santificação, segundo a tua avaliação serão as pessoas no Senhor. Se for a tua avaliação de um varão da idade de 20 anos até da idade de 60 anos, a santificação será a avaliação de 50 ciclos de prata segundo o ciclo do santuário. Então, se quisesse consagrar um homem da idade de 20 anos até 60 anos, qual era o preço? 50 ciclos de prata. Esse era o valor que dava-se ao sacerdote para santificar um rapaz de 20 ou até 60 anos de idade. E se for mulher? Verso 4. Se for fêmea, a tua avaliação será de 30 ciclos, de 5 anos até 20. A tua avaliação será de 20 ciclos. Veja a tabela que tinha lá. Se for mulher, é 30 ciclos. A mulher obedece ao mesmo comando de 20 a 60 anos, é 30 ciclos. Se for de 5 anos de idade, se for uma criança que vai ser santificada até 20 anos, ela tinha que oferecer quantos ciclos? 20 ciclos. Menino, menina, 10 ciclos. Então nós temos aqui a tabela de santificação de pessoas, de homens, mulheres, idosos e crianças. A partir do verso de número 9, veja comigo, verso de número 9. Agora a santificação é de animal. Se alguém quiser santificar um animal, se alguém quiser santificar ele, tem aqui a tabela do preço do ciclo do santuário, que era pedido, exigido, para que esse animal, ou bem que a pessoa possuía, pudesse ser santificado. A partir do verso de número 16, agora começa a avaliação de casas de herdade. Veja aí, verso 16. Vamos ler o verso 14 anterior, que diz assim: e quando alguém santificar a sua casa para ser santo ao Senhor, o sacerdote avaliará, seja boa, seja má, como o sacerdote avaliar, assim será. Mas se o que santificou resgatar a sua casa, então acrescentará 1/5 a mais o dinheiro da tua avaliação, que será sua. Então vou explicar como é que funcionava. O judeu, os irmãos sabem que o judeu, eles não podiam vender nada, porque o que eles podiam fazer era uma concessão. O que é concessão? É dar o direito a outra pessoa de usufruir daquilo que era dele. Então acontecia isso no capítulo 25 de Levítico, depois você lê em casa, você vai ver que se um judeu empobrecesse, e ele falava assim: eu não tenho condições de pagar minhas dívidas, eu quero vender minha casa. Então quando ele ia vender a sua casa, ele vendia, mas tinha lá na cláusula três cláusulas lá que dava direito a ele de resgatar a sua casa. A primeira era o seguinte: se ele ficar rico, se ele enriquecer com as suas próprias forças e conseguir dinheiro, ele pode vir resgatar a sua casa novamente. Ele vai pagar o preço da casa e vai reaver um bem que era seu.
Segundo, se ele não tiver condições de pagar o valor porque não enriqueceu, ele tem que esperar o ano do jubileu chegar. Quando chegar o ano do jubileu, a casa que foi vendida, a pessoa que comprou a casa sabia que no 49º ano, que é o 49 sábado, o ano sabático, começaria o jubileu e nesse ano tinha que ser devolvido toda a herdade que foi vendida. Então, por exemplo, suponhamos que nós estamos aqui no ano 30, eu estou comprando uma casa hoje de um judeu, então ela vai ser concedida a mim por concessão até o ano 49. Então eu tenho no ano 30, então eu tenho 19 anos para usar essa casa. Porque quando chegar no ano do jubileu, eu tenho que devolver a casa. Ok? E a terceira cláusula é o seguinte: se ele não pode esperar chegar no jubileu, não tem condições de reaver a sua herdade, só existe uma outra saída: se ele tiver um parente remidor, um parente rico que tenha dinheiro e possa comprar, resgatar e devolver a herdade que é dele. Então quem comprava já sabia que era concessão. É como se fosse, vou dar um exemplo aqui, o Rodoanel, por exemplo. O Rodoanel não pode ser vendido. Por quê? É um patrimônio público, não pode ser vendido. Então abre-se uma licitação e faz concessão por contrato. Então ali alguém vai administrar ele num período de 10 anos, 5 anos, vai cobrar pedágio, mas não é dele, é uma concessão que ela termina no fim do contrato, tá? Então, quando alguém santificava a sua casa, ele ia lá, o sacerdote dava o valor da casa, ele pagava o preço pela santificação da sua casa. E se ele vendesse a casa, ele tinha que dessantificar essa casa. Então, suponhamos que ele pagou lá R$1.000 de santificação, e ele vai vender a casa. Ele não podia vender a casa santificada. Ele tinha que pegar dos R$1.000, 20%, que é um quinto. Ele pegava mais 20%, que seria equivalente a R$200, dava ao sacerdote. Esses R$200 ficava depositado, ele dessantificava a casa e outra pessoa podia morar naquela casa. Então, o que nós fazemos hoje em dia? Nós confundimos a santificação com a consagração. Então, quando a pessoa adquire um bem, dá um exemplo, comprou um bem, comprou um carro, ele ficou todo alegre, 10 anos orando, pedindo, lutando, consegui comprar o carro. Pastor, está aqui a chave do carro, comprei, oh glória a Deus, estou feliz da vida. Ok, seu carro, Deus te abençoe. Não, eu quero que você ore pelo meu carro, quero que você consagre o meu carro. Aí pega a chave do carro na mão, eu olho e consagro o carro, ou consagrou a chave. Sabe o que aconteceu? Você acabou de perder seu carro. Vai agora. Por quê? Porque o consagrado fica para o Senhor. Deus. Você consagrou, agora é de Deus, não é mais seu. Portanto, você tem que trazer o documento, a chave do carro e deixar no altar de Deus e dizer: eu consagrei, agora é do Senhor esse carro. Bispo, vende o carro, pega o dinheiro e transforma em oferta. É assim que funciona. Comprou um som novinho, levou para casa, tacou óleo, eu consagro esse som ao Senhor. Amém, está consagrado. Pega o som e leva para a igreja. Porque agora é do Senhor. Pastor, e se eu consagrar e ficar em casa? Vira anátema. É verdade. Vira anátema. E você atrai a maldição para dentro da sua casa. Por isso que Eclesiastes 5 diz: quando voltares, está falando da santificação, não faça um voto de tolo, porque se você fizer, entrega. Então, às vezes nós confundimos a consagração com a santificação. O consagrado é de Deus, não pode voltar para casa. Quando o Israel ia entrar na cidade de Jericó, Deus dizia: é a primeira cidade que vocês vão conquistar ao atravessar o Jordão. É a primeira cidade, é a primícia. Portanto, a primícia é de Deus. Se é de Deus, Jericó não pode nada de despojo da cidade vocês vão tomar para ti, porque a cidade de Jericó é primícia e a primícia é do Senhor. Ninguém pega nada, porque a cidade será consagrada ao Senhor. O que aconteceu? Acã foi lá e pegou, guardou dentro da sua tenda ouro, objetos de valor, guardou lá. O que se tornou na casa de Acã? Anátema, maldição. E ele acabou matando toda a sua família por causa de um anátema. Então, quando você... Pode fazer uma pergunta? Sim? Depois que ele consagrou, ele não sabia, tem que trazer assim mesmo? Não, agora não. Aí eu tenho que trazer.
pastor Sandro tem que trazer os 20%. Os 20% para desconsagrar. Mas preste atenção, Deus não leva em consideração o tempo da nossa ignorância. Nós não. Agora deixa eu dizer um negócio para você, fique atento porque o diabo leva. É verdade. O diabo quer saber se você sabe ou deixou de saber. E Deus diz o seguinte: o meu povo, diga meu. Deus não está abrindo mão do seu povo, está dizendo: o meu povo, é meu, perece por falta de conhecimento. Mas é meu povo, mas eu não posso fazer nada, porque ele não tem conhecimento, ele vai continuar perecendo. Por isso que nós temos que conhecer. Amém? Amém. Então você foi lá, pagou o carro, fez a prestação, e quando Deus te deu, você diz: Deus, está aqui. Deus diz: eu não entendi. Você pediu, eu te dei, você me devolveu? Consagrou, entrega. Ana, quando ela orou, ela fez um voto ao Senhor: Senhor, se tu me deres, eu te devolvo. Eu consagro Samuel para ti. Deus diz: Ana, se eu te der, você me devolve? Devolve, então você já tem. E Ana esperou Samuel desmamar. E o que ela fez quando ele alcançou a idade que não precisava mais mamar? Levou ele para o templo, porque ele é consagrado. Deixou ele no templo. De ano em ano ela vinha, trazia roupa, mas Samuel não podia mais sair do templo, porque a partir daquele momento ele era consagrado. Então quando você vem para cá e você quer consagrar qualquer coisa que seja, consagrou sua empresa, Emanuel tá rica! aí, então a pessoa diz assim: por que está dando tudo errado se eu consagrei? Porque você consagrou e entregou. Eita Deus, coisa linda, Senhor! Então quando nós consagramos alguma coisa a Deus, veja aí, capítulo 27 ainda de Levítico, primeiro 27. Verso 26, 27, 26 de Levítico. Quem pode ler, por favor? Aleluia. 27, 26. Ninguém poderá consagrar a primeira cria de um animal, pois já pertence ao Senhor. Seja cria de vaca, seja de cabra, seja de ovelha, pertence ao Senhor. Então, o que é primogênito já é de Deus. Amém. O primogênito já nasce consagrado. Preste atenção nisso aqui. Verso número 28. 28. Todavia, nenhuma coisa consagrada que alguém consagrar ao Senhor de tudo que tem, de homem, de animal, de campo, da sua possessão, se venderá e nem se resgatará. Toda coisa consagrada será uma coisa santíssima ao Senhor. Toda coisa consagrada que for consagrada do homem não será resgatada. Se for, certamente morrerás. Amém? Eu sei que você está assustado. A palavra faz isso, né? É para deixar a gente assustado. Meu Deus, eu consagrei até meu tênis. Eu comprei isso aí consagrando, né? Se Deus fosse reclamar os direitos de consagração, a Emanuel ia ficar pequena, aqueles 2 andares de cima ia ser só de coisas. Ia ter que ficar na igreja. Amém? Pastor, então o que eu faço? Eu comprei o carro, eu quero sim apresentá-lo a Deus, mas eu quero andar no carro. Eu não quero consagrar e pôr adesivo lá, dizendo o seguinte: propriedade exclusiva de Deus. Aí você dá sinal, diz: me leva ali no mercado, não é que você, eu sou teu irmão. Esse carro não é de Deus, né? Então me leve lá. Não é Deus. O carro é de Deus, meu filho. Ele é exclusivo de Deus, então não é seu. Então coloca lá, consagra e não sabe por quê. Esse carro vai sofrer batida, vai estar sempre arranhado. Por quê? Porque está consagrado. E ele vai ficar nátima, e você vai sofrer porque não conhece. Mas pastor, eu não quero deixar o carro, eu quero levar ele embora. Então você tem que santificar o carro e não consagrar. Por que é mais fácil consagrar?
pastor Sandro, porque quando eu consagro, eu só entrego, Senhor, esse aqui é seu. Aí a pessoa vem hoje e consagrou, só que eu não me custou nada, porque eu só coloquei o óleo e levei embora, é meu, então é mais fácil consagrar. A santificação, eu tenho que tirar uma oferta. Deus, eu quero o carro para mim, amém. E o que você quer que fazer o carro? Eu quero santificar o carro, então tá bom. Então você dá a oferta pelo carro. E o que acontece, pastor? A oferta fica no altar e você vai embora com o carro. Amém, aleluia. Só que tem um segredo, o seu carro está representado no altar de Deus. Você anda com ele, mas ele está representado no altar de Deus, pela oferta da santificação. Era assim que acontecia. Então você está na casa, a casa santificada, a oferta representa a sua casa. Já que o objeto não pode ficar, a oferta fica no lugar do objeto e você anda livremente para cima e para baixo. E qual que é o segredo? Ele está sendo guardado por anjos do Senhor, porque ele é santificado e ele tem uma representatividade no altar do Senhor. Amém? Amém. Alguma pergunta acerca disso? Podemos seguir? Podemos prosseguir? Amém. Então, quando você agora lê o texto de Paulo, então por isso que Paulo entrou no templo, no outro dia ele estava santificado. Claro, ele entrou no templo e ofereceu uma oferta. Ofereceu uma oferta num dia, no outro dia eles já estavam santificados. Eu achei que santificação, pastor, era não usar brinco, era não cortar o cabelo, era... Não, nada disso. Não tem nada a ver com isso. Santificação é uma oferta. Consagração é uma entrega. Consagrou, entregou. Por isso que os obreiros, aqueles que são consagrados, eles são do altar do Senhor. Eles são do altar, por quê? Porque foram consagrados. Então eles vivem dia e noite no altar de Deus. Pode fazer uma pergunta? Sim. É que eu vou me perguntar. Sobre a santificação, quando nós vendemos a casa, ou comprando, a gente dá sempre o dízimo daquilo que a gente adquiriu ou está vendendo. Tem que dar o dízimo e a oferta? O dízimo você dá quando você ganhou, recebeu. Então você dá o dízimo daquilo que Deus te deu. Então você devolve a parte que é de Deus, né? No caso da casa, quando você vendê-la, aí você tira a porcentagem do lucro e entrega a Deus como um sinal de dízimo, né? Quando a santificação que eles faziam temporariamente. Como eu disse, ele santificava a casa e sabia, a casa é dele. Por que tinha que dessantificar, tinha que dar mais uma oferta? Porque Deus não queria que eles vendessem a casa, permanecessem com ela. Isso causava valor, fazia a pessoa valorizar o que tinha. Então, quando a pessoa tinha casa, Deus não queria que ela saísse de lá e vendesse para ficar rica. Deus queria que ela mantesse aquilo que Deus deu. Amém? Então ali, aquela casa, ela estava protegida por Deus. E ele estava morando numa casa santificada. Então, geralmente, quando uma pessoa adquire um imóvel, um negócio novo, e ela quer santificar, hoje não tem mais a tabela do ciclo do santuário. Mas você pega uma oferta expressiva, traz no altar de Deus e diz: Deus, isso aqui é para a santificação da minha casa. Entrega e receba pela fé aquilo que a Bíblia diz que é ser. Amém? Amém? Por que eu dei toda essa volta? Só para explicar a santificação. Então, quando Jesus chega lá em São João, ele diz: por todos eles eu me santifico a mim mesmo. Quando Jesus diz eu me santifico a mim mesmo, ele estava falando a respeito dessa oferta. Então Jesus ele está orando ao Pai, na oração do capítulo 17 de São João, se você puder acompanhar comigo, e ele está dando as últimas instruções aos discípulos, está dizendo o seguinte: eu vou embora, eu estou saindo desse mundo e vou voltar para o lugar de onde eu vim. E ele então faz uma oração dizendo o seguinte: eu quero ir, mas não quero deixar os meus discípulos aqui. Certo? Então a oração dele é o seguinte, verso de número, capítulo 17, verso de número 8. Porque eles dei a palavra que me deste, eles a receberam, e têm ver e as tuas coisas são minhas, nisso sou glorificado. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo,
e eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aquele que tu me deste, nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora eu vou para ti, digo isto no mundo, para que tenha a minha alegria completa em si mesmo. Então preste atenção. Pai, eu estou voltando para ti. Jesus vai enfrentar a cruz e vai voltar ao Pai. Os meus discípulos, aquele que tu me deste, nenhum se perdeu, exceto o que já estava perdido. Judas nunca se salvou. Ele teve inúmeras chances, inúmeras oportunidades. O próprio Cristo deu a ele um cargo de maior confiança para que gerasse nele uma conversão, mas mesmo assim não foi suficiente. Judas que lidava com dinheiro, portanto era o homem da confiança de Jesus. Jesus deu a ele oportunidades, mais oportunidades. E como Jesus sabia que ele pegava o dinheiro da bolsa, e ele disse isso lá no capítulo de número 12, quando Maria ofereceu aquele vaso, quebrou por 300 denários e derramou a Cristo, ele falou assim: podia ter pegado esse dinheiro e vendido aos pobres, vendido e dado o dinheiro aos pobres. Jesus disse: os pobres sempre têm como vossos, mas a mim nem sempre tereis. Mas ele falava isso pelo cuidado que ele tinha da bolsa, porque tirava dinheiro da bolsa. Então Jesus sabia disso, mas ele nunca disse nada. Mas um dia Jesus estava pregando e disse assim: eu vou dar uma porta de escape para Judas sair, sem ofendê-lo. Aí Jesus estava pregando, o discurso ficou tão duro, que a multidão foi embora, deixou Jesus falando, mas ficou só os discípulos. Aí Jesus diz assim: vós não quereis ir também? Não quereis ir com eles? Jesus estava dizendo: se um de vós quiser ir, a porta está aberta, olha agora, pode ir. Pedro, que não sabia de nada que acontecia com Judas, ele disse: Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Quando Judas resolve ficar, então ele fica por vontade própria. Ele decidiu ficar. Então agora Jesus está orando pelos seus discípulos, dizendo: Pai, eu vou para ti. Mas e eles? Que me amou, e se eles me amaram, estão te amando também, e como o Senhor me ama, o Senhor ama eles também. Eu quero ir embora, mas não quero deixar eles aqui. Faz o seguinte, traz eles para cá também. Disse: não, Senhor, não é isso. Eu não rogo que os tire do mundo, mas o meu pedido é que o Senhor os livre do mal. Não quero que eles vão morrer agora, não quero que eles vão comer, eu quero que eles permaneçam aqui, mas eu quero que eles fiquem livres do mal. Então, filho, só tem um jeito de eles ficarem livres do mal. Qual? Santifica eles. Glória a Deus. Se você santificar eles, eles vão viver livre do mal. Então Jesus diz assim: por todos eles, então eu me santifico a mim mesmo. Eu vou santificar eles, Pai. Vou santificar eles. Então, quando a gente olha a história de Cristo, da cruz, desde o Éden, quando no capítulo 3, Satanás entra na história por intermédio da serpente, observe que na conversa entre a mulher Eva e a serpente, não causou espanto em Eva. Eva não ficou espantada em que a serpente falasse. Você já parou para pensar nisso? Ela conversou com a serpente. Literalmente, Satanás estava na serpente falando com ela, mas ela não se intimidou com a serpente falando. Era muito estranho se você estiver na sua cozinha lá, fazendo o seu feijão, de repente o gato diz assim: ó, está fervendo a água aí, cuidado para não... O que você ia fazer? Jesus tem poder, sai dele. Porque não é comum um gato falar ou um cachorro falar, né? Mas lá no princípio, Adão e Eva falavam a língua original. Diga comigo: língua original. Língua original. Essa é a língua da criação que Deus fez. E tanto é que era a linguagem original, porque Adão, quando ele colocou o nome dos animais, ele falou com o animal entendeu. Foi o barbudo: vem cá, a partir de hoje você vai chamar Leão, tá bom? Leão, quando fala Leão é eu, você vai chamar Leão, então tá certo. Ele colocou o nome em todos os animais, Adão. Então eles falavam a língua original, onde na linguagem original a criação responde, a criação entende a língua original. E essa língua foi perdida. Já nos dias de Babel já estava sendo perdida essa língua, e ali se perdeu. E a
a Torre de Babel, quando Deus desceu, ele confundiu a língua, e aí nasceu os idiomas. Então, a confusão das línguas se deu em Babel, mas a linguagem original foi devolvida no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Entendeu, né? A linguagem original que foi perdida, Deus devolveu lá no capítulo 2. E Jesus diz: em meu nome falarão novas línguas. Aí você não sabe o poder que tem a língua estranha. Um dia você não vai aprender. Deixa uma outra oportunidade. Mas Deus devolveu essa língua. E é uma linguagem em que a igreja ainda desconhece o seu significado. Mas se aproximando do arrebatamento, ela vai ser uma língua tão comum quanto o português para aqueles que são salvos. Amém. Escuta o que eu estou dizendo aí. Quando Jesus veio à terra, ele veio e falou muitas vezes na língua original. Por quê? Quando ele falou, Mar, abençoe, fala comigo. Como é que o Mar sabia que ele estava falando com ele? Vem! Pois não. Conheça essa linguagem. Mar, aquieta-te, vento, aquieta-te. Tudo se fez bonança. Ele falou com a natureza entendeu. Amém? Então a linguagem. Então ali, quando a serpente, entre aspas, teve uma vitória, porque o plano de Deus na cabeça da serpente foi destruído, quando Eva pecou, quando Adão pecou, Satanás olhou para Deus e disse: Deus, esse é o teu plano? Esse homem e a mulher é o teu plano? Então, Senhor, acabei de destruir o teu projeto. Eles acabaram de pecar contra ti. O Senhor tem um plano B? Aí Deus diz: tem. E qual é o plano B, Deus? É dar continuidade no plano A. Amém. Glória a Deus. Por quê? Porque o cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Amém. Ah, você não entendeu, não. O que garantia a minha vida e a sua vida, o projeto de Deus, que era o homem, era o cordeiro. O cordeiro era a garantia de que o projeto de Deus ia dar certo. O Satanás entrou na história achando que teve vitória. Vitória é coisa nenhuma. O cordeiro já estava pronto. Porque o homem vai sair do Éden, mas daqui a pouco ele volta. O cordeiro já estava preparado antes. Como? Lá no mundo espiritual só ia se materializar em Cristo, mas já estava consumado. Por isso que quando Abraão sobe no monte Moriá para oferecer o filho em sacrifício, ele não precisou matar Isaac. Amém. Quando ele levantou o cutelo para matar, eu já recebi. Está feito, pode descer, tudo certo. Então, o plano de Deus já estava muito antecipado. E agora veja, o pecado do homem, o que trouxe? A Bíblia diz: a alma que pecar essa morrerá. O salário do pecado é a morte. A alma que pecar essa morrerá. Aí você diz: mas a alma não morre. É verdade, mas a palavra morte é separação. Separada eternamente de Deus. 3 mortes: morte física, espiritual e morte eterna. A morte física acontece quando o espírito sai do corpo. Esse espírito, que é o fôlego de vida, sai do corpo. Quando o espírito sai do corpo, literalmente o corpo morre. Lembrando que a alma, ela não precisa do espírito para viver. A alma vive independente do espírito. Presta atenção, vou fazer aqui para você entender. Aqui fica mais fácil. Se tiver dúvida, pode levantar a mão e perguntar, viu? Amém. Vou colocar aqui para você entender, se fica mais fácil. O homem, ele tem espírito humano, alma e corpo. Não é isso? Então, o que dá vida ao corpo é o espírito. Esse aqui dá vida ao corpo. Ok? A alma é imortal. A alma vive independente do corpo. Quando Deus manda o espírito humano, é para dar vida ao corpo. Se esse espírito Deus chamar, o espírito volta a Deus que o deu e o corpo vai para sepultura. Não é isso que diz? Eclesiastes capítulo 12, verso 7. O espírito volta a Deus que o deu e o corpo volte ao pó como era. Ok? E a alma? A alma é imortal. E por que a alma vive sem um corpo? Porque você sonha durante a noite. E no sonho você compra, no sonho você anda de ônibus, no sonho você chora,
No sonho você fica alegre, você faz um monte de coisa deitado na sua cama. A sua alma dizendo, falando da eternidade que ela tem. Você vive e tem hora que você acorda e diz, graças a Deus que era um sonho. Não é verdade? Você viveu toda aquela experiência e depois você acorda e diz, glória a Deus. Meu Deus do céu. A alma é eterna. Preste atenção nisso aqui. Quem está me ouvindo atrás, diga bem. Amém. Já vou parar. Só uma introduçãozinha hoje, só para vocês se animar. Ó, espermatozoide. Aqui é o útero da mulher, óvulo. Espermatozoide e óvulo, os gametas. Quando o espermatozoide fecunda um óvulo, fecundou o óvulo, nasce nesse momento uma alma. Espermatozoide fecundou o óvulo, nasce uma alma. Essa alma não morre. Mortal. Nasce ali. Quando a alma nasce, Deus então envia o Espírito para dar vida ao que será formado. E Davi diz assim, o Senhor me conhece na concepção. Concepção não é quando a criança nasce. Concepção é quando o espermatozoide que fecundou o óvulo aqui concebeu. Quando a gente se concebeu, depois de conceber tem que dar à luz. Para dar à luz são 9 meses. Então primeiro se concebe, faz a gestação de 9 meses, desenvolve o corpo e depois nasce. Por isso que aborto é pecado. Porque o aborto impede que o corpo físico seja formado. E o corpo é a roupa que veste a alma. Não será formado o corpo para vestir a alma. Por quê? Tomou remédio e matou. Ali não deixou que o corpo se desenvolvesse. Matou o corpo físico, ok. E a alma? Volta para Deus. E aí no dia do juízo, vai abrir o livro da natalidade. Deus vai dizer assim, fulano de tal, e aqui no meu relatório você teve 3 filhos, você me apresentou 2, está faltando 1. Onde está ele? Não, mas aqui eu abortei, mas por quê? Não, porque a gente não tinha condições de criar, estava uma crise. Não. Ia nascer não pela sua vontade, ia nascer pela minha, porque quem manda o espírito de vida sou eu. Davi disse, fui moço, agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Eu cuido. Pastor, mas e agora? Enquanto você tem vida, se arrepende na cruz de Cristo e seja livre dessa culpa em nome de Jesus. Davi diz assim, Salmo 139, o meu corpo era informe, não tinha forma, nem um osso tinha sido entretecido, e o Senhor já me conhecia. No seu livro estava escrito tudo ao meu respeito. Eu não tinha forma ainda, mas Deus já me conhecia, porque Deus nos conhece na concepção. Portanto, nasceu essa alma é imortal. O Espírito vem da vida ao corpo. Essa morte física ocorre quando o Espírito separa do corpo. Então o corpo morre, é morte física. O corpo vai à sepultura, o Espírito volta a Deus que deu. Por que o Espírito volta a Deus? Porque o Espírito é a caixa preta de Deus. O que é isso, pastor? O Espírito é aquela caixa preta que tem no avião, que registra tudo que aconteceu na hora de voo. Quando você nasceu, o Espírito de Deus veio e ele registra tudo que você fez em vida até o dia de sua morte. Portanto, no juízo final, não é Deus que vai te acusar, é o seu Espírito que vai dizer o que aconteceu. E aí Davi diz assim, para onde me ausentaria do Espírito do Senhor? Eu quero pecar e falo, Espírito, fica aqui que eu vou ali e já volto. Ele não deixa, ele vai comigo. Aonde se eu subir ao céu, ali tu estás. Se eu descer lá embaixo, o Senhor está também. Se eu subir nas asas da alvorada e dizer ali, ele não vai me ver. Ou se eu estender minha cama no céu e dizer, com efeito as trevas me encobrirão. Como se luz e trevas para ti são a mesma coisa, pois sondaste o meu interior. Não dá para esconder o Espírito de Deus. Aonde você vai, ele vai. E ele registra tudo. Amém? Crente salvo. Crente salvo. Crente salvo está em Romanos 8. Portanto, agora nenhuma condenação para os que estão em. O crente salvo, quando ele morre, o Espírito vai junto com a alma. Amém. Glória a Deus. E a Bíblia fala que o Espírito justo é aperfeiçoado. Amém? Só para vocês entenderem esse princípio. Portanto, agora,
A alma pecou, o homem pecou. O homem em pecado, a alma que pecar essa morrer. Por um homem entrou o pecado no mundo. Adão. Por Adão entrou o pecado no mundo. Mas o pecado não é hereditário, não passa de pai para filho. Ninguém nasce em pecado. Amém, aleluia, glória a Deus. Tem um negócio de doutrina, natureza pecaminosa, pecado original. Ninguém nasce em pecado. Ninguém nasce em pecado. Por quê, pastor? Porque se fosse assim, se nós nascêssemos em pecado, Deus não poderia nos julgar. Não haveria juízo. Por quê? Porque foi Deus que te fez pecador. Você nasceu assim, você não tem culpa nenhuma. É a mesma coisa de você pegar o gato, colocar ele em frente ao peixe e dizer assim: não como o peixe. Ele vai olhar o Salmo 98, aquele que habita nos corredores. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele vai andar de um lado para o outro, não como o peixe. Daqui a pouco ele comeu o peixe. Aí ele vai para o tribunal de Deus. Gato, você vai ser julgado porque você comeu o peixe. Mas Deus, está na minha natureza comer o peixe. Eu não consigo, eu tenho que comer o peixe. Porque é a minha natureza. Porque Deus o criou assim. Portanto, se você nasce em pecado, Deus não pode exigir de você santidade. Porque você nasceu em pecado. E outra coisa, se você nascer em pecado, então nós temos um problema. Porque Jesus nasceu de Maria. E ele herdou o sangue de Maria. Portanto, se pecado passa de pai para filho, Jesus nasceu em... Olha o perigo. Nós não nascemos em pecado porque o pecado não passa. O que passa é a consequência do pecado. A morte passou a todos os homens. A morte passou, que é a consequência dele. Portanto, quando a alma foi entregue, quando o homem pecou, Satanás começou a governar. Porque pó comerás, e pó é o homem, esse alimento do pecado. E ele foi. Aí Deus olhou e disse: não, eu quero o homem de volta. Eu quero o homem de volta. Satanás, quanto é que é para pegar a alma do homem de volta? A alma do homem de volta, se eu quero de volta, eu quero. Quanto é que é? Aí ele diz assim: bom, eu não vou pedir dinheiro para Deus, porque lá no céu o piso é de ouro. Amém. Riqueza para Deus é brincadeira. Eu fui funcionário de Deus e eu andava no meio das pedras afogueadas. Eu sei o que é isso. Deus não fale dinheiro com Deus. O que eu vou pedir para Deus? Já sei. Se eu quero algo, Dom me quer, então eu quero sangue inocente. Se o Senhor pagar o preço de sangue inocente, eu devolvo a alma do homem. O Senhor compra de volta. Fechado. Mas ele ficou achando engraçado, porque Deus não podia ter sangue inocente, porque o Espírito não tem corpo. Portanto, se não tem corpo, logo não tem sangue. Deus nunca vai ter, porque Deus não tem sangue. Como é que ele vai poder pagar a alma do homem? Está fechado. Passou muitos anos. Os profetas profetizando, falando. Aí, como nós falamos sábado, Deus desceu a escada e veio. Quando ele veio na terra, ele veio receber um corpo físico. Sim ou não? Precisava de um corpo físico? Então é por isso que quando o Espírito Santo anuncia a Maria que Jesus vai nascer, José não teve relação sexual com Maria. O espermatozoide não entrou na história. José não é pai biológico de Jesus. Então não precisou de José. Por que não precisou de José, pastor? Porque a alma de Deus sempre existiu. Amém. Não poderia formar outra alma. A alma dele já existe. Ele já é Deus. Portanto, não tem José na história. O que ele fez? Ele precisava só de um útero para que a alma de Cristo fosse colocada dentro do útero e gerasse um corpo que ele não tinha. Então ele só precisou de Maria. E o Espírito Santo fez o quê? Colocou Jesus dentro do útero de Maria. Amém. Por isso que não existe mãe de Deus. Deus não tem mãe. Por que Deus não tem mãe? Porque ele sempre existiu. Amém? Amém. Você está gostando? Diga amém. Amém. Então agora aqui, Jesus se encarna. Ele vem no útero de Maria. E ele ganha corpo, né? Corpo físico. Quando ele nasce de Maria, ele precisa do espírito humano. Sim ou não? Para dar vida ao... Então, no caso de Jesus, não veio o espírito humano. Veio o próprio Espírito Santo fazer o papel de espírito humano. Amém. Então Jesus já nascendo de novo. Porque o novo nascimento para nós acontece quando nós entregamos nossa vida a Cristo e o Espírito Santo passa a habitar em nós. Nós recebemos o novo nascimento. Jesus já tinha o Espírito Santo desde o ventre da mãe. É por isso que quando o anjo falou para Isabel, dizendo assim: olha, você vai ter um filho, o nome dele vai ser João Batista.
Já desde o ventre da mãe ele vai ser cheio do Espírito Santo. E passou. Isabel está grávida de 6 meses. O anjo apareceu a ela e diz assim, apareceu a Maria e diz, vai nascer, você vai ser filho, ou você vai ter um filho, o nome dele vai chamar Jesus, ele vai reinar e o seu reinado não terá fim. E tem mais, a sua prima Isabel, avançada idade, já está grávida, de 6 meses. E ela não me contou nada, não mandou um WhatsApp, não, eu vou lá na casa dela. Ela pegou e foi para as montanhas de Judá, falar com Isabel, dizer, ela não sabe que eu sei, mas quando chegar lá, eu vou dizer para ela que eu sei que ela está grávida também. E ela foi. Quando estava chegando nas montanhas de Judá, Isabel saiu na porta e viu Maria chegando, ela disse, Shalom. Aí Maria disse, Shalom. Quando ela disse Shalom, aleluia! Glória a Deus! Jesus batiza com o Espírito Santo, amém? Amém. Jesus estava dentro do útero de Maria, Maria estava cheia de Jesus. Amém. Portanto, quando ela falou, o Espírito Santo que estava em Cristo saiu de Maria, entrou em Isabel e batizou João Batista dentro do útero da Maria. E ela foi cheia do Espírito Santo na hora. E agora, cheia do Espírito Santo, quem é cheio do Espírito Santo não fofoca. Não, quem é cheio do Espírito Santo não trabalha com fofoca, porque Deus trabalha com revelação. Amém. Então, quando Maria veio falar para Isabel, Isabel disse, na sua saudação, a criança saltou no ventre e foi cheia do Espírito Santo, e ela diz assim, de onde me provém visitar minha mãe, o meu Senhor? Estou sabendo que você está grávida, mas eu também sei que você está com 6 meses. Por quê? Porque Deus falou comigo. Amém. Amém? Então Jesus agora nasce. Resumindo, cresceu, tem um corpo físico, ele está no mundo. Satanás não sabe que ele é o Cristo, o Filho de Deus, porque o Filho de Deus nunca existiu. Deus nunca foi chamado de Pai no Antigo Testamento. Lúcifer esteve no céu, nunca conheceu que Deus tinha um filho, porque Jesus no Antigo Testamento nunca se apresentou como filho, ele se apresentava como anjo do Senhor, como capitão do exército celestial, mas nunca se apresentou como filho. Então ele não sabia que Deus tinha um filho, porque São João capítulo 1, verso 18 disse, o Pai nunca foi visto por ninguém, mas o Filho que estava no seio do Pai, ele o revelou. E quando Jesus veio, ele não sabia que ele era o Cristo. Quando ele ficou sabendo, quando Jesus foi batizado nas águas, acabou de sair da água, a voz veio do céu e disse, este é o meu filho amado em quem minha alma compraz. Quando falou, este é o meu filho amado, Satanás não é onisciente, não está presente em todos os lugares, mas ele está cheio de informante, para não dizer fofoqueiro, está em tudo quanto é lugar. Aí o demônio que ouviu correu lá e disse, chefe, oi, acabei de ouvir um negócio lá no Jordão, disse o quê? O homem saiu das águas, quando ele saiu, a voz do Criador disse que ele era filho dele. Isso o quê? Filho dele, acabou de sair das águas lá, foi batizado. Não, você está de brincadeira, estou falando. Não pode ser, Deus não tem filho? Não tem não? Não. Eu estive no céu, andei lá, nunca vi nem um filho lá, coisa nenhuma. Se eu fosse eu ia lá ver. Eu vou. Quando ele foi, o Espírito Santo levou Jesus para o deserto. Satanás chegou. E ele não tem pressa, ele ficou 40 dias esperando para atacar. Estudando o alvo, estudando, até que Jesus sentiu fome. Aí ele entrou e disse assim, tu és o Filho de Deus? Quero saber, tu és o Filho de Deus? Jesus não podia dizer nem que sim, nem que não. Se ele dissesse que sim, era o plano de Deus. Se ele dissesse que não, ele ia entrar na mentira. Então, quando você não quer mentir, você diz assim, está escrito. Amém! Aleluia! Tu és o Filho de Deus? Transforma essas pedras em pão. Jesus olhou e disse assim, eu podia fazer isso, transformar a pedra em pão, resolver o meu problema agora, né? Verdade. Mas transformar a pedra em pão é pegar atalho. Transformar a pedra em pão é ir pelo caminho mais curto. Transformar a pedra em pão é não exercer a fé. Transformar a pedra em pão é não esperar a provisão que vem de Deus. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Peraí. Aí ele disse, ele conhece o texto, ele conhece a escritura. Eu vou citar a escritura também conheço. Eu vou usar. Aí ele foi lá no pináculo do texto e disse assim, ó, lança-te daqui lá embaixo, porque está escrito. Os teus anjos da hora do teu respeito para te guardar em todo o teu caminho, vai sustentar você pela mão. Pula daquele lá embaixo. Jesus falou, pular daquele lá embaixo é suicídio.
procurando pela minha vontade, não é porque aconteceu um acidente. Se você pegar aquele texto que diz: se comeres e beberes alguma coisa mortífera, não estará dano algum, lê o versículo, coloca veneno no copo e diz assim: ó, se beberes alguma coisa mortífera, não nos fará dano algum, em pé, para você ver o que acontece. O que acontece? Por quê? Porque é sua vontade, sua decisão. Ele está falando que quando alguém fizer um mal que você não sabe, Deus vai livrar você. Não, mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Aí ele diz: ó, vamos parar com esse negócio de ficar aqui discutindo, é bobeira, não precisa nada disso. Ó, dobra o joelho, me adora. Tá vendo esses reinos aqui? A mim me foi entregue. Quem entregou? Adão. Jesus não questionou, isso aqui me foi entregue, eu dou aqui o que eu quiser. O senhor quer? Aí ele diz assim: é só me adorar e está resolvido. Ele disse: não, mas está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás. Ele foi embora na dúvida, disse: eu não sei se ele é filho de Deus, coisa nenhuma, que filho, nada. E ele passou, todos os demônios que se manifestavam, você vai ver na Bíblia Sagrada, ele já dizia assim: tu és o santo filho de Deus, o Altíssimo. Jesus dizia: cala-te e sai dele, espírito imundo, que no original é espírito mudo. Então quando ele saía, era expulso, ele voltava, o diabo: e aí, ele é filho dele? Ai, Jesus. Deus é lindo! Consigo falar. Ele passou o ministério dele todinho, Satanás, na dúvida, querendo saber se ele era ou não era o filho de Deus. E a pior coisa é viver em dúvida. E ele passou na dúvida, disse: eu não sei se é, se não é, se não é. Resultado: Jesus foi parar na cruz. E estando na cruz já, aí alguém olhou e disse: chefe, eu acho que o senhor está enrolado. Por quê? Esse homem aí, não sei não. Disse: mas por quê? Disse: ó, o senhor não percebeu que em nenhum momento ele relutou contra a morte? Em momento algum, ele parece que está se entregando, ele parece que gosta de morrer. Ele não lutou contra a morte. Qualquer homem lutaria pela vida, qualquer homem faria de tudo para me enfrentar. Ele veio, pegou a cruz, ele batemos, cuspimos, fizemos tudo com ele. Ele não disse nada, ele aceitou assim, a maior tranquilidade. E agora ele está aí na cruz. Ele é filho de Deus mesmo, não é não, é. E agora o que a gente faz? Só tem um jeito, só tem uma saída agora: pedir para ele descer. Última tentação da cruz. Chegaram pessoas, o sacerdote assim: tu és o Cristo, desça da cruz e queremos de ti. Ele olhou assim, aí viu o ladrão do lado: ei, tu não é o Cristo, salva-te mesmo, é nós, desça da cruz e nos tire daqui. Depois veio outro: salvou um monte de gente, curou um monte de gente que agora não consegue fazer nada, desce da cruz e queremos em ti. E Jesus diz: cheguei até aqui, vou parar no final. Negativo. Ele continuou lá na cruz. Amém. Aí de repente ele deu um grito: Pai, está consumado. Aleluia, glória a Deus. Teletestai, está pago. Aleluia, Jesus. Está pago. Glória a Deus. Para que o corpo morra, Pai, em tuas mãos entrego o meu. O Espírito foi, o corpo morreu, a alma de Cristo, a alma de Cristo sai do corpo, e Cristo pega o sangue, e como sumo sacerdote, ele vai levar o sangue no tabernáculo celeste. E ele sai e vai ao tabernáculo celeste levar o sangue. Quando ele está chegando, os dois querubins que estão lá na porta do Éden com a espada, dizendo: quem é ele que está vindo aí? Tem isso na Bíblia? Tem. Isaías 63, veja comigo rapidamente. Isaías 63. Quem me dá 5 minutos aí, levanta a mão, só para mim. 5, 10, 15, fica para 10 da noite. Capítulo 63, verso 1. Quem é este que vem de Edom, Bosra, com vestes tintas? Este que é glorioso em sua vestidura, que marcha com a sua grande força.
E ele diz: eu sozinho pisei no lagar de todos os povos, ninguém que se achava comigo. Eu pisei na minha areia, esmaguei no meu furor, e o seu sangue salpicou as minhas vestes e manchei toda a minha vestidura. A roupa sacerdotal, a roupa que fica com sangue, o sumo sacerdote apresenta o sangue no altar. Quando ele sai do altar, ele não pode usar a roupa de sangue, ela fica dentro do altar porque ela não pode ser vista. Cristo entrou no tabernáculo com a roupa salpicada de sangue e deixou lá, porque ele não pode vir com ela, e ela ficou lá. Mas a Bíblia diz em Apocalipse 19:11 que eis que viu os céus abertos, um homem montado num cavalo branco, numa roupa de linho puro, salpicada de sangue. Ele vai vir com ela. Quando ele chega lá, que ele entra, Simeão diz assim: uma espada traspassará a sua própria alma. Simeão profetizou quando ele foi apresentado no templo: a espada vai traspassar a sua alma, não é o seu corpo, é a sua alma. Porque quando ele chegou no Éden, a espada inflamada estava lá. E quando ele colocou o pé na porta, ele diz: eu vou entrar. Quando ele diz: eu vou entrar, a espada entrou dentro dele. E quando ele entrou, os querubins saíram, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e ele disse: o caminho do Éden está aberto, quem quiser pode vir e comer de graça da árvore da vida, porque está aberto novamente. Ele levou o sangue como oferta no tabernáculo celeste. E agora há um julgamento do juiz, que é o próprio Deus, e ele chega com sangue. Diz: Pai, aqui está o sangue inocente. Pai Todo-Poderoso recebe o sangue do Filho. Isso é um sacrifício perfeito. Satanás, pois não, Deus, é presente. Quanto é que vale a alma do homem? Sangue inocente. Sangue inocente. Mas sangue inocente. O senhor vai pagar o preço? Não, vamos conversar. Eu deixei escrito lá que a alma que pecar essa, morrerá. Ok. Cristo, ele foi morto na cruz. Sim ou não? Sim. Amém. Eu quero que você me diga onde foi que ele pecou, para você levá-lo à morte. Mostra o pecado dele. Não, mas prova que ele nunca pecou. Prova biológica no corpo físico. Você tem uma prova no corpo físico de Cristo que ele nunca pecou? Se você perguntasse para Jesus: me dê uma prova biológica que você nunca pecou, sabe o que ele ia fazer? Ele ia dar um sorriso. Dá um sorriso para a pessoa do lado. Mostra os dentes para ela assim. É isso que Jesus ia fazer. Por quê? Porque os dentes, a dentição da criança, os dentes de leite, é a prova da inocência da criança. Quando a criança começa a perder os seus dentes de leite, ela está saindo da idade da inocência, entrando na idade da razão. Portanto, a partir dali ela já sabe o que é bem e o que é mal. Você já pode falar de Jesus para ela. Quando cai os dentes de leite, ela perde a inocência. E a Bíblia diz que Jesus chegou na cruz com os dentes de leite. Aleluia, Jesus. Ele nunca perdeu a inocência. Tem na Bíblia? Veja se tem, capítulo 49 de Gênesis. Só para fechar aqui, 49 de Gênesis. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. 49, verso 9. Gênesis 49, verso 9. Judá é um leãozinho, filho do grande Deus. Da presa subiste, filho meu, levantou da sepultura. Encurva-se e deita como um leão na sua morte, como um leão velho. Quem o despertará? O Espírito Santo. O cetro não se arredará de Judá, ele sempre será rei. Nem o legislador nem os seus pés, até que venha Siló, o Calvário. A ele se congregarão os povos, a igreja. E ele amarrará o seu jumentinho à vide, o filho da sua jumenta a seiva mais excelente. Quando ele entrou em Jerusalém, pegou a jumenta e o jumentinho. Ele lavará suas vestes no vinho, sangue derramado na sua roupa e na sua capa, e em sangue de uvas. Os olhos serão vermelhos de vinho, sangue escorrendo da cabeça por causa da coroa, e os dentes brancos de leite. Coisa linda, Jesus! Está aqui.
Só que você violou uma lei, você matou um inocente. Como você matou um inocente, eu não posso dar o sangue para você, o preço do homem. Vai ficar depositado no altar de juízo. Segundo, a partir de agora, Satanás, porque você me desobedeceu, você perde o poder de matar. Você não tem mais poder de matar. O preço do sangue do homem vai ficar comigo no altar, porque você não tem direito, que você não cumpriu a sua parte. O homem passa a ser propriedade agora de Deus, porque Deus comprou com o seu sangue todos eles, e você não tem mais poder de matar. Não. E para quem é o poder de matar agora? Meu filho. Jesus ressuscita e diz assim: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. A partir de agora está com ele. Então, quando o Paulo descobriu, disse: não mata mais não? Não tem poder mais não? Não. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? Ora, a força da morte é o pecado, a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que já nos deu a vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando ele morre e oferece o sangue, que é a oferta, nesse exato momento que ele oferece o sangue, ele santifica todos os seus discípulos, santifica toda a sua igreja. Por quê? Porque os discípulos estão no mundo, mas estão representados no altar de Deus pelo sangue de Jesus. Então nós já fomos santificados em Cristo Jesus pelo seu sangue. Então levante a mão e diga: eu sou santificado em Cristo Jesus. Ele já pagou essa oferta, você é santificado. E agora tem pessoas que ainda estão se convertendo, e quando as pessoas vão se convertendo, elas vão sendo santificadas em Cristo. Uma vez santificadas em Cristo, você pode ver a Deus. Amém. Aleluia. Seguir a paz com todos e porque sem a qual você só pode ver a Deus mediante ao sangue de Jesus. Sem Ele, você não pode jamais ver a Deus. Último versículo, para nós terminarmos, Hebreus capítulo 10. Glória a Deus, aleluia. É forte demais. É verdade. Hebreus capítulo 10, verso 5. Pelo que entrando no mundo de sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. O holocausto de oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis aqui venho. No princípio do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz: sacrifício, oferta e holocausto de oblação pelo pecado que não quiseste, nem te agrada, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tiro primeiro o Antigo Testamento para estabelecer o segundo, o Novo Testamento, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Cristo feita uma vez. Assim todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes o mesmo sacrifício, que nunca pode tirar o pecado. Mas este, Cristo, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra de Deus, daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés, porque com uma só oferta aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Então eles foram aperfeiçoados por uma oferta, e essa oferta é Cristo. Portanto, quando você sair daqui hoje, glorifique a Deus, porque você foi santificado em Cristo Jesus. Satanás não pode tirar isso de você. Ele não pode tirar isso de você, porque foi um ato de Cristo na cruz do Calvário. Amém? Quando for consagrar, entregue. Por favor, a partir de hoje, você não é mais inocente. A partir de hoje, você sabe o que você está fazendo. E eu posso consagrar? Pode consagrar.
mas deixe no altar de Deus para que você prospere e seja feliz. Deus abençoe os amados.